Olá a todos, eu hoje trago-vos a história do 5 de outubro de 1910, em que muitas pessoas pensam que a história foi de uma determinada maneira, mas isto foi completamente diferente daquilo que vos contam, nomeadamente nas aulas de história, e são tudo factos que facilmente podem ser comprovados aqui na net. Bem, muitos pensam que o rei foi morto exatamente nesse dia, de 5 de outubro de 1910, e não, e o rei foi morto 2 anos antes. Bem, vamos então à história. A 28 de janeiro de 1908, houve um golpe chamado o golpe do elevador da biblioteca. O que é que foi esse golpe? Tentaram matar o primeiro-ministro do rei, chamado João Franco. O primeiro-ministro. O gajo era um ditador, ninguém gostava dele, e então líderes como Afonso Costa, José Maria Apuim, Francisco de Herédia, Egas Muniz e mais 100 pessoas importantes e menos importantes tentaram acabar com a raça lá desse ditador do primeiro-ministro. A coisa correu mal, eles foram quase todos presos, o Afonso Costa ainda conseguiu fugir para a Espanha. O rei estava a passar férias em Vila Viçosa, no Palácio de Vila Viçosa. Para quem não conhece, eu aconselho a ver que é um palácio muito bonito. E diz, pá, Lisboa está a ferro e fogo, está ali uma confusão de caraças. Eles querem, muito provavelmente, fazer um, mandar a monarquia abaixo, portanto, vamos para Lisboa. Muito provavelmente, isto que eu vos estou a contar não saiu da cabeça do rei, mas o rei foi pressionado a sair de Vila Viçosa e a ser posto em Lisboa. E aí já sou eu a especular. Porquê? Porque apesar das coisas terem falhado 4 dias antes, havia todo o interesse em manter as coisas ainda abafadas, porque Portugal vivia uma situação delicada. A população era extremamente pobre, extremamente analfabeta. Reparem, não havia estradas, havia 5 ou 6 carros no país, não havia telefones, portanto, as populações estavam isoladas, eram analfabetas e pobres. Portanto, se alguma coisa estava a ser planeada, tinha que ser o quanto antes, para depois aí sim disputar a revolta popular. Pronto, e foi o que aconteceu. 4 dias depois, o rei chega a Lisboa com o seu filho e são mortos logo os dois. Pau, pau. Portanto, é muito estranho. Ou seja, parecia mesmo que estavam à espera dele, tal e qual como aconteceu com o Kennedy e muitos outros. Mas não. Há sempre um doidinho que salta lá do povo e não sei o quê. As histórias são sempre, reparem, isto foi há 100 anos atrás. Isso foi há 100 anos atrás. Mas só o facto de, num país sob uma instabilidade do caraças, por causa de um primeiro-ministro, entre outras coisas, quando eles matam o rei e o seu filho, o varão, significa que vai haver um problema de sucessão. A rainha agarra imediatamente no poder e o rei Dom Manuel, apesar da sua inexperiência, porque tinha 18 anos, é logo o candidato a rei e segura as rédeas do país. Estamos a falar, reparem, a 1 de fevereiro de 1908. A Revolução vem anos depois. Curiosamente, a instabilidade mantém-se, ou seja, como é que um rei e uma rainha que têm o poder militar, que têm todo aquele poder, não conseguem agarrar um país que está a colapsar? Portanto, vejam só as forças que havia de um lado e do outro, a puxar o país de um lado e do outro, mesmo para isto colapsar e para isto mudar, certamente que havia mão externa. Há sempre. Porque reparem, como vos estou a dizer, o povinho. Eles dizem, é o povo, o povo. Não, o povinho é analfabeto, o povinho não tem dinheiro. O povinho não tem forma de comer, quanto mais de ir de um lado para o outro. O povinho é analfabeto, carago. Portanto, há aqui um poder económico que fornece armas a esta gente toda, que fornece logística e que os orienta de forma a isto implodir. Porque isto quando vai implodir, reparem, se da primeira vez o rei e o seu filho são mortos e automaticamente é a rainha e o filho mais novo que tomam o poder,
isto automaticamente ajustou-se ali numa questão de horas, significa que quando isto mudar para o outro lado, também numa questão de horas, isto tem que ser controlado pela oposição. Porque senão andamos numa guerra. E são estas historinhas que não nos contam, não só nas escolas, quando nós estamos a aprender isto, são temas que a gente passa logo, exatamente. É o regicídio, a implantação da República em 1910, o povo está contente, sai à rua, um gajo até já se esqueceu do que aconteceu antes. Estão a perceber? Portanto, façam perguntas. Digam assim, olha, mais devagarinho. Olha, vamos aí fazer perguntas sobre o que é que se passa para ver, assim, que mão invisível anda sempre aqui por trás a condicionar tudo isto. E depois, sim, e depois continuando a história, portanto, estamos a, como eu disse, a 28 de fevereiro de 1908, tentam assassinar o primeiro-ministro. 4 dias depois, a desculpem, 28 de janeiro, tentam matar, assim é, 28 de janeiro, tentam matar o primeiro-ministro. A 1 de fevereiro, matam o rei e o seu filho, 1908, e só a 5 de outubro de 1910 é que se dá a revolução, que eu penso que foi mesmo deixada acontecer pela rainha e pelo Dom Manuel. Claro que automaticamente todo aquele património que era dos reis e tudo é pilhado, assim como aconteceu na perestroika, em que aquelas empresas do petróleo, do gás e não sei o quê, foi tudo sacado por oligarcas. Aqui aconteceu exatamente a mesma história, mas aqui já não interessa contar nada dessa história. Portanto, foi aqui que o país começou a ser roubado e com isto eu não estou a defender a monarquia, estou apenas a dizer que o país ficou a saque de uma escumalha que também ficou completamente ingovernável durante anos e anos e anos. Salazar, anos mais tarde, ainda tentou endireitar isto com punho de ferro, ou seja, governou o país como se fosse um rei. E quando há a segunda queda do monarca, portanto, a 25 de abril de 75, o país ficou automaticamente outra vez a saque. Eu não estou a defender a monarquia, eu não estou a defender a república, não estou a defender a ditadura. O que eu estou a dizer é que o país fica automaticamente a saque por determinadas forças quando há uma inversão política e que hoje em dia nós não podemos deixar que isso aconteça, porque esta história do multiculturalismo também é uma forma de inversão política, de descaracterização de nossa cultura, do nosso povo, de tudo, e nós estamos a deixar acontecer. A única diferença é que a história tem feito isto através das armas e agora está-se a ser feito através da ocupação. Meus amigos, questionem tudo, façam perguntas e quando vos derem histórias muito fáceis através dos livros de história e da comunicação social, comecem a devagarinho que eu tenho perguntas a fazer e questionem tudo, 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 porque efetivamente a história é escrita por vencedores, não por vencidos, e convém ir ouvir a história dos vencidos para se chegar à verdade, porque certamente quando a história é só escrita por vencedores, aquilo é só tretas, tretas, tretas. Bem, foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.